Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017. Começa agora mais uma edição do Link Record News e esses são os destaques de hoje. Crise penitenciária. Um decreto assinado pelo presidente Michel Temer libera as Forças Armadas para fazer operações de segurança em presídios por um período de 12 meses. Diversas rebeliões deflagradas desde o início deste mês resultaram na morte de mais de 130 presos mortos em confrontos. Você acha que as medidas anunciadas até agora pelo governo são suficientes para solucionar a crise penitenciária? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews ou ainda mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Vamos aos outros destaques do dia. Agentes penitenciários em greve correm para conter confusão em presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Ministério da Educação divulga as notas do Enem de 2016. Inscrição para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, pode ser feita a partir do dia 24 de janeiro. Até o fim desta semana, o motorista precisa pagar o IPVA, mas todo mundo se pergunta, afinal, para onde vai esse dinheiro? Descubra aqui com a gente, divida a sua opinião, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Começamos esta segunda edição com a informação de que cerca de 30 agentes penitenciários em greve foram acionados para conter uma confusão entre cerca de 80 detentos no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, a confusão aconteceu no presídio Esmeraldino Bandeira, que tem cerca de 2.500 presos. Pois é, na briga entre os internos, 6 deles acabaram levemente feridos, segundo agentes penitenciários. A Secretaria de Administração Penitenciária não confirma a informação. Segundo a unidade prisional, a confusão foi provocada durante um deslocamento de presos na unidade. E o governo do Rio Grande do Norte anunciou que vai contratar 700 agentes e convocar policiais militares da reserva para tentar controlar a crise no presídio de Alcaçuz. Depois das 26 mortes, os presos voltaram a se rebelar e por pouco não houve confronto. Soltos dentro de Alcaçuz, os presos do pavilhão 5 tentaram invadir o local onde estão os detentos de uma facção rival. Policiais e agentes tentaram impedir o confronto. Das guaritas, usavam armas não letais e nos telhados, os presos faziam ameaças. Detentos também arremessavam pedras. 4 ficaram feridos. A segurança na área externa foi reforçada pela Polícia Militar e pela Força Nacional. Até agora, o governo do estado confirmou 26 mortes, mas há a possibilidade desse número aumentar depois de uma vistoria completa na unidade. Houve ainda registro de fugas. Capturamos um preso. Ele havia afirmado que outros presos teriam também intentado fuga, mas isso ainda demanda de confirmação. O pavilhão 4, onde ocorreram as mortes durante o fim de semana, ficou completamente destruído. E os presos usam os destroços para fazerem armas como lanças e facas artesanais. Destroços são formados por ferros. Esses ferros são transformados em espetos e em lanças. Em uma nova medida para conter a crise, o presidente Michel Temer autorizou a atuação das Forças Armadas nos presídios. Por meio deste decreto, o presidente da República autoriza o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem no sistema penitenciário brasileiro. E havendo o pedido dos governadores, os militares poderão, inclusive, fazer varreduras nos presídios. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. O ministro da Defesa garante que não haverá agravamento do conflito, porque os militares não terão contato direto com os presos. Esse papel será feito pelas polícias e pelos agentes penitenciários. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou. No Ministério da Justiça, os secretários de Segurança e Administração Penitenciária deixaram claro que sem verba extra e permanente, os estados, já em dificuldades financeiras, não têm como vencer a crise dos presídios. Ficou acertado encaminhar ao Congresso proposta de lei para criar um fundo de financiamento com repasse obrigatório
obrigatório e exclusivo. Alguns propõem a separação dos presos. Separa os presos de facções antagônicas, facções opostas. Separando, eu creio que a tendência é reduzir essas mortes bárbaras. Já pediu ao ministro Alexandre de Moraes para mandar um avião para recolher esses líderes do PCC para irem para o presídio federal. Entre as medidas anunciadas, o Ministério da Justiça propõe instalar 27 núcleos de inteligência policial nos estados e no Distrito Federal, repassar quase 300 milhões de reais para a compra de bloqueadores de celular, scanner e tornozeleiras eletrônicas. Já o Planalto anuncia um comitê integrado de inteligência com os Ministérios da Defesa, Justiça e Segurança Institucional e uma comissão para reformar o sistema penitenciário com integrantes dos 3 poderes. E hoje está previsto que o presidente Michel Temer receba governadores para tratar da crise do sistema penitenciário. Mais detalhes com a repórter Cristine Otaviano. Bom, daqui a pouco a gente segue então com a repórter Cristine Otaviano. A gente fala agora sobre o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que afirmou que o governo prevê inicialmente a mobilização de 1.000 homens das Forças Armadas nas operações nos presídios. Ele afirmou que esse número pode aumentar dependendo dos pedidos dos governadores. O governo anunciou, em meio à crise no sistema prisional, que as Forças Armadas poderão ser empregadas para fazer varreduras para buscar armas e drogas em cadeias, caso a operação seja solicitada pelos governos estaduais. O ministro disse ainda que o orçamento inicial previsto é de 10 milhões de reais. E com base em todas essas reportagens a respeito da crise no sistema penitenciário, a gente pergunta na nossa enquete do dia: você acha que as medidas anunciadas são suficientes para solucionar a crise penitenciária? Aproveite, então, vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se de utilizar a hashtag #LinkRecordNews ou faça isso pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851, assim como muitas pessoas já fazem. Temos participação e vamos mostrar agora aí na tela. A primeira participação é do Marcos de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Acho oportuno o envio de Forças Armadas para auxiliar nos presídios. Hoje as facções mandam dentro e fora das penitenciárias e o Brasil tem de dar uma resposta imediata. Tá certo, Marcos? Agora a participação da Maria Antônia de Montes Claros, Minas Gerais. Não um governo fraco, leis fracas, cidades e municípios sem estruturas para combater a criminalidade. Novas leis poderiam ajudar. Observação feita aí pela Maria Antônia. Obrigada pela mensagem. O Felipe de Itapevi, interior de São Paulo, a única maneira de isso melhorar é aumentando mais a segurança, colocando policiais mais treinados e atentos, fazer manutenção nas cadeias e supervisionar os diretores. Tá certo, Felipe, muito obrigado. Agora, a Jéssica de Fortaleza compartilha o seguinte: o Brasil precisa de medidas que realmente funcionem, leis mais rígidas e colocar os presos para trabalhar e pagar os impostos, como todos os cidadãos. O governo precisa estabelecer a disciplina dentro das penitenciárias. Obrigada, Jéssica. Agora, a opinião do Alexandre de Aracaju, no Sergipe. O governo federal está fazendo algo que é obrigação dos estados, que não investem em educação e nem em segurança pública. Tá certo, Alexandre? Muito obrigado. Agora o Leonardo, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Precisamos rever a legislação e parar de punir crimes sem vítima, como o uso e o comércio de drogas. Isso liberaria espaço para punir verdadeiros criminosos, como ladrões, assassinos e estupradores. Obrigada, Leonardo. Agora o Rubens, de Eunápolis, na Bahia. Essas medidas são paliativas, vivemos o caos, a educação não vem sendo prioridade. Os presidiários deveriam trabalhar, diminuindo assim as despesas do Estado. Muito obrigado, Rubens. E tem agora o Edomário de Conceição, na Paraíba, que enviou a mensagem dizendo o seguinte: com as Forças Armadas, é um grande passo para moralizar os presídios do nosso país. Construir mais presídios também pode melhorar. Sugestão do Edomário, então, registrada aqui na nossa programação. Faça como eles, envie o seu voto, o seu comentário. Até o final dessa edição, o resultado oficial da enquete para você.
Agora vamos com outros destaques, porque 7 mortes por febre amarela foram confirmadas em Minas Gerais. A Secretaria de Estado da Saúde informou hoje que foi notificada pelo Instituto Evandro Chagas, que realiza os exames da confirmação dos óbitos. E 53 mortes ainda são investigadas. Mais detalhes agora com a repórter Paula Branches. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, a Secretaria de Minas já pediu ao Ministério da Saúde mais 2 milhões de doses de vacinas, viu? Até o momento, o estado já recebeu 1,5 milhão de doses. 184 casos já foram registrados em todo o estado. Das 53 mortes, 22 são consideradas casos prováveis, mas dependem de um resultado de exames. Agora, olha só, todas as ocorrências registradas foram registradas aí em 6 municípios do Vale do Rio Doce, e a cidade com o maior número de notificações é Ladainha, com 38. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. E o Ministério da Educação divulgou as notas do Enem de 2016 nesta quarta-feira. As consultas são individuais e restritas aos candidatos. Para ter acesso, o estudante precisa digitar CPF e senha no site do INEP. De acordo com o resultado, o aluno pode ingressar no ensino superior público ou conseguir bolsa em faculdade privada. Também pode pedir o financiamento estudantil, o FIES. Os candidatos que tiraram mais de 450 pontos nas provas objetivas e não zeraram a redação no Enem podem se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, entre os dias 24 e 27 de janeiro. Ao todo, serão disponibilizadas 238.397 vagas em 131 instituições. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. E além do SISU, com a nota, os inscritos podem concorrer a bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e financiamentos do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. As inscrições para o ProUni acontecem de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. As do FIES poderão ser feitas entre 6 e 9 de fevereiro. E 8 pessoas foram presas durante o confronto entre dependentes químicos e policiais militares na Cracolândia, no centro de São Paulo. Lojas foram invadidas e saqueadas e os próprios comerciantes passaram a noite fazendo a segurança do local. Tudo ficou destruído. Vamos acompanhar na reportagem. Logo cedo, uma cena resume o caos que toma conta da Cracolândia, na região central de São Paulo. Mesmo com a presença da polícia e da imprensa, um usuário de drogas pega um poste com placas de rua que havia sido deixado no chão e leva embora. Descaso, abandono e prejuízo. Nesta loja de sapatos, os vendedores tiveram uma surpresa quando chegaram no trabalho. Vitrines quebradas, mercadorias espalhadas no piso, araras vazias. Tudo quebrado, tudo destruído, o pessoal já está trabalhando para repor as mercadorias, né? Mas, o que acontece, né? O arrastão da madrugada teria sido resposta a uma operação da polícia que prendeu ao menos 10 traficantes nesta semana. Neste vídeo, é possível ver os usuários de drogas usando um poste de ferro para arrombar uma loja. São 9 da noite. Quando a porta de ferro cede, eles entram às pressas, saem carregando o que podem. Pouco depois, a polícia chega e consegue deter alguns dos que participaram do arrastão. O poste de ferro que aparece nas imagens ainda está aqui no meio-fio. E esta é uma das lojas que foram arrombadas. Foram pelo menos 7 estabelecimentos atacados, muitos de produtos eletrônicos que custam caro. Depois do arrastão, comerciantes passaram a madrugada tentando proteger o que restou. Vanessa dormiu na porta da loja. Quando ela chegou aqui ontem, avisada por um colega, um grupo ainda saía de lá de dentro carregando computadores. E eu cheguei, ainda tinha gente saindo, aí eu comecei a gritar, polícia, polícia, polícia. Aí o resto que tinha saiu correndo. Eu coloquei meu carro aqui, baixei a porta até onde dava, porque ela estava aberta no meio, e a gente ficou a noite toda aqui. Walter é vigilante, contratado pelos comerciantes aqui na região da Cracolândia. Diz que assaltos e roubos sempre acontecem por aqui. Mas em 50 anos, esse foi o maior arrastão que ele já viu. O dessa natureza foi o primeiro. Já teve outros casos, mas não com essa grandeza, né? Isso aí ultrapassou os limites, né? A análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. A poucos metros está
uma das principais salas de espetáculo da América Latina. A poucos metros, um dos principais jornais do país. A poucos metros, uma das ruas de venda de eletroeletrônicos do estado de São Paulo, a principal e quem sabe até do país. A poucos metros, 2 estações de trens incríveis, Júlio Prestes e também Estação da Luz, Museu da Casa Brasileira, Pinacoteca e está também a Cracolândia, que é uma coisa que está lá há tantos anos e que parece que nenhum governo consegue dar um fim nisso, dar um encaminhamento para esses jovens que bebem, fumam, se drogam todos os dias, jovens que deveriam estar estudando, jovens que deveriam estar trabalhando, mas que jovens que estão sendo procurados pelas famílias. Mas é tão difícil acabar com a Cracolândia, é tão difícil fazer com que essa juventude seja internada nas clínicas para que eles possam ser curados. Não é difícil, basta ter vontade. Só que o governo estadual empurra para o municipal empurra para o estadual, os dois empurram para o governo federal e não faz nada. Os comerciantes da região, eles são os heróis, porque eles vivem sendo assaltados e continuam ali pagando seus impostos. O que aconteceu na noite de ontem e madrugada de hoje foi exatamente uma amostra do que vem acontecendo há alguns anos, diante de dos governos impotentes que nada fazem. Então, por que não identificar esses jovens, chamar suas famílias, dar documento a eles, internar os que estão mais graves, porque as famílias querem que eles sejam internados, mas internar precisa tratar, não é só internar, trancar e ir embora. Afinal de contas, nós pagamos impostos para quê? Para que esses impostos sejam aplicados na saúde, na educação. E os jovens da Cracolândia estão precisando exatamente disso, de atendimento médico, de voltar a estudar, de tocar sua vida, criar uma família e não o que está acontecendo hoje, que você tem uma legião de zumbis caminhando nas ruas do bairro de Santa Ifigênia e se descentralizando para o resto da capital. E ainda falando sobre São Paulo, um outro ponto do estado merece muita atenção também. Moradores de Francisco Morato, na Grande São Paulo, estão assustados com a chuva. Uma cratera já engoliu 4 casas e ameaça outras construções. O buraco existe há 2 anos e com as tempestades dos últimos dias ficou ainda mais perigoso. A cratera já engoliu 4 casas e a construção que está à beira do barranco acaba de ser interditada. Esse problema que já vem se arrastando há 2 anos atrás, né? Podia ter sido resolvido com uma pequena obra, só que foi deixando e foi aumentando. Os moradores correm para salvar tudo que for possível. Foi a casa de Dona Severina a última a ser levada para dentro da cratera. A perca de 25 anos de trabalho, né? Praticamente jogado fora. Só ficaram o muro e o portão por onde Dona Severina observa o estrago. Só dá tristeza, né? Muita dor. Grávida de 5 meses, Gislaine chora, sabendo que vai morar de favor na casa da ex-sogra com os 3 filhos. Como você vai continuar agora? Não sei. Daqui pra frente eu não sei. É só chover que os moradores já se assustam e não é para menos. Segundo a Defesa Civil, só na região já são 59 áreas de risco. A terra já está encharcada, não está conseguindo mais absorver, né, a água e isso vai causar vários deslizamentos, desmoronamento. Além do risco de desmoronamento daquela casa onde moravam 5 famílias, agora a grande preocupação da Defesa Civil é que a cratera tome uma proporção ainda maior e atinja as casas deste lado da rua. Porque como a gente pode perceber, o asfalto aqui, além da faixa de isolamento, já está cedendo. Paulo mora bem em frente à cratera e nos últimos dias não consegue nem dormir. O medo maior é estar dormindo, né, nessa hora de chuva, né? Porque ninguém esperava que essa casa ia cair. De repente, cair e você perder sua vida. Em Franco da Rocha, também na região metropolitana, um córrego transbordou e deixou ruas alagadas. Moradores da Avenida Antônio Amário de Ortiz ficaram ilhados, não conseguiram nem sair de casa. A chuva também causou estragos na rodovia de acesso a Borá, o menor município do estado de São Paulo. O nível da água do rio subiu cerca de 5 metros. Um caminhão-tanque, 2 carros e uma moto caíram no buraco.
Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. No bairro de Santa Cecília, na região central da capital, bueiros entupidos não permitiram o escoamento da água da chuva e provocaram um alagamento na rua Frederico Steidel. Só nesta quadra, pelo menos 7 carros ficaram debaixo d'água. Este promotor estacionou na porta de casa e, depois da chuva, conferiu o prejuízo. Aqui nunca tem enchente, mas com esses bueiros tudo lotado de lixo, a hora que aconteceu, e esse prejuízo, como vai ficar? Com previsão de mais chuva em Francisco Morato, moradores olham para o céu e já esperam mais transtornos. É muito forte o volume de água. O que acontece, a chuva forte? Acaba, carregando o que tiver pela frente, né? E um roubo a banco terminou com uma cliente gravemente ferida em São Paulo. O tiroteio foi durante o dia em uma agência que fica num dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Os 2 assaltantes entram juntos no banco e o rapaz de cinza saca a arma. Nesta outra imagem dá para ver quando ele pega o revólver e parte para cima do vigilante. O segurança se protege enquanto o outro agente que estava nos fundos atira nos bandidos. No meio da troca de tiros, os ladrões desistem e fogem correndo. Esta funcionária que estava sentada perto de um dos balcões levanta mancando. Evelyn Fernandes foi atingida na perna. Quando percebe que ela está ferida, o vigilante que evitou o roubo tenta ajudá-la. No balcão de atendimento onde a jovem estava, ficaram 2 marcas de tiros. Na hora do assalto, as imagens não mostram, mas uma cliente realizava saques no caixa eletrônico. Ela foi surpreendida pela troca de tiros e acabou baleada no peito. Perto dos caixas eletrônicos, onde Osaldina de Souza Coelho foi atingida, também ficaram marcas de tiros. A cliente é esta que aparece entrando no banco segundos antes da chegada dos assaltantes. A mulher passou por cirurgia durante a noite e foi levada para a UTI em estado grave. A funcionária do banco, atingida na perna, não corre risco de morrer. No banco onde aconteceu a tentativa de roubo, não há detectores de metais para ter acesso ao local onde aconteceu a troca de tiros. Até agora, nenhum dos ladrões foi preso. A agência fica em um dos cruzamentos mais movimentados de São Paulo. Ainda mais aqui ainda. É bem arriscado mesmo. Mas durante o dia você não espera também ser roubado dentro do banco, né? À noite, essa hora ainda é mais previsível. O comportamento de um médico do hospital de Samambaia, a 30 quilômetros de Brasília, virou caso de polícia. Ele teria se recusado a atender vários pacientes. Os vidros quebrados são consequência da revolta de familiares de um paciente que, mesmo baleado, não recebeu socorro. Esse homem, com várias lesões, teve que ser levado para outro hospital. Os próprios bombeiros foram à polícia registrar um boletim de ocorrência contra o médico. Essa mulher também resolveu prestar queixa porque o mesmo médico não quis atender a mãe dela. Ela tem os direitos dela, né? Então ela está sentada na cadeira de roda lá dentro, só esperando para morrer. Tudo que a saúde não precisa, né? Às vezes falta médico ou quando tem médico, se recusar a atender, onde a gente vai parar? E o juramento que o médico fez, né? Cadê o juramento à profissão, o amor à profissão? É o mínimo, né? Bom, uma adolescente de 16 anos foi atingida por um tiro em uma comunidade do tradicional bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A base da unidade de polícia pacificadora foi atacada por traficantes. O tiroteio assustou os moradores. Thaísa da Silva Matos, de 16 anos, foi baleada quando chegava em casa, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio. Tinha acabado de chegar da praia com a mãe dela e com os irmãozinhos dela. Ela estava na porta de casa. Começou o tiroteio, ela foi correr e foi baleada. A estudante foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, onde passou por uma cirurgia. Estas fotos mostram a movimentação de policiais durante o intenso tiroteio no Morro dos Prazeres. PMs da UPP foram cercados por traficantes. Durante parte da noite e madrugada, o clima ficou tenso. As ruas do bairro ficaram desertas. Foi preciso pedir o reforço de homens do BOPE e do Choque. De acordo com testemunhas, tudo começou no fim da tarde, próximo à quadra onde jovens participavam de atividades esportivas. A polícia não se manifestou sobre a operação e nem comentou o caso da jovem estudante baleada. Somente a perícia vai dizer de onde partiu o tiro. Bom, e no verão a chuva dá um certo alívio e às vezes quando ela vai embora vem aquela sensação de abafamento que chega a sufocar a gente. Esse efeito causa problemas à saúde, mas algumas dicas ajudam a prevenir doenças e a aliviar o calor. Veja só. Com o calorão dos últimos dias,
o corpo sente. O corpo reclama muito, de várias formas, né? A primeira maneira, através da sudorese. Então, é muito incômodo, né? É aquela sensação de pele grudando. Em alguns casos, fraqueza e mal-estar. E no primeiro sinal de chuva, você acha que finalmente vai dar uma refrescada. Só que nem sempre isso acontece. É que a umidade ajuda a deixar o clima ainda mais abafado, com aquela sensação de que o calor piorou. Parece até que estamos entrando, literalmente, dentro de uma sauna, onde a temperatura chega em média a 40 graus. Parecendo uma sauna, tá difícil de fazer qualquer coisa, de acordar, de comer, de treinar. Você transpira até mais nesse calor insuportável. Banho termina de tomar, parece que você não tomou. Continua abafado e quente. Quando a umidade está elevada, o ar fica cheio de vapor de água que retém o calor. E aí, mesmo com a chuva sendo mais fria que o ar, como a temperatura continua alta, ela não é suficiente para aliviar o calor. Cidades como Rio de Janeiro geralmente são mais úmidas, por estarem perto do mar. E é por isso que os termômetros não refletem todo o desconforto sentido pelos moradores. Para se ter uma ideia, se a temperatura estiver na casa dos 30 graus e a umidade em torno dos 90%, considerada alta, a sensação térmica pode passar dos 40 graus. E como não dá para mudar o clima, o jeito é se adequar a ele. Uma boa dica é umedecer as extremidades, por exemplo, pulso, testa e aqui essa região do pescoço. Algumas pessoas utilizam compressas com álcool, que ajuda bastante também. E beba muita água, principalmente na hora de se exercitar. Quando a umidade está alta, o suor evapora com mais dificuldade e o corpo, ao invés de resfriar, continua quente. Isso faz com que a gente tenha algumas disfunções fisiológicas, como excesso de temperatura, então a gente acaba tendo uma fraqueza, a pressão arterial acaba também reduzindo devido ao excesso do calor e a perda da água do organismo. Então, você fazendo essa reposição da água, você vai conseguir manter uma temperatura corporal ideal para a atividade física. Ali, por falar em calor, o ano de 2016 bateu o recorde de ano mais quente desde que os registros começaram a ser feitos em 1880. As informações são da NASA e da Agência Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Em 2016, a temperatura da superfície da Terra foi 0,94 grau mais alta do que a média registrada no século 20. Em 2015, o recorde foi de 0,04 grau a mais na temperatura. A Agência Oceânica afirma que, apesar de uma influência de frio do fenômeno Laninha, no final do ano, 2016 terminou com o terceiro dezembro mais quente já registrado no planeta. Já segundo a análise da NASA, a média global de temperatura registrada em 2016 foi 0,99 graus Celsius, mais quente do que a média do século XX, uma mudança provocada pelo aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, o calor não é só impressão, não. Tá quente pra chuchu. E no planeta inteiro. Exatamente, 2016 é prova disso. E com esse calor todo, o Link Record News aproveita e faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, crise nos presídios. Temer diz que drama infernal em cadeias motivou o uso das Forças Armadas. A possibilidade Até já. Da inspeção em todos os presídios. Link Record News de volta agora, 3 horas e 32 minutos. A gente volta com destaques internacionais. Ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, que governou o país entre 1989 e 1993, foi hospitalizado nesta quarta-feira no Texas. O motivo da internação ainda não foi divulgado. O ex-presidente, que tem 92 anos, está em condição estável. Ele foi hospitalizado 2 vezes em 2014, uma por pneumonia e outra por dificuldades de respiração. Durante seu mandato, os Estados Unidos invadiram pela primeira vez o Iraque na Guerra do Golfo e atuaram na Guerra Civil da Somália. Há poucos dias da posse de Donald Trump, congressistas democratas prometem boicote massivo à cerimônia. Em Washington, já está tudo pronto para o evento que acontece nesta sexta-feira.
A mudança já começou, mas Barack Obama vai ficar em Washington e será vizinho da nova proprietária desta mansão, Ivanka, a filha mais velha de Donald Trump, que entrará na Casa Branca com apenas 40% de aprovação popular, segundo pesquisa da rede CNN. Um índice historicamente baixo para um começo de mandato. Aparentemente, Trump perdeu pontos com os comentários que publica nas redes sociais. Hoje ele disse que a pesquisa foi feita pelas mesmas pessoas que nunca conseguiram prever a vitória dele nas eleições. Trump também comprou briga com o deputado John Lewis, veterano do movimento de direitos civis, que questionou a legitimidade do presidente eleito. Lewis não vai à posse, assim como outros 40 deputados, o maior boicote desde a Guerra do Vietnã. Se os comentários de Trump dão o que falar, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi ainda mais longe. Ele disse que os inimigos políticos de Trump, que divulgaram um dossiê sobre as relações do futuro presidente americano com a Rússia, são piores do que prostitutas. As alegações do relatório ainda não foram confirmadas. Ele foi escrito por um ex-agente secreto britânico e acusa Trump de ter coordenado com a Rússia a invasão dos computadores do Partido Democrata. Na política americana existe uma tradição conhecida como a lua de mel de 100 dias. É um período de trégua que a oposição costuma oferecer ao novo presidente. Mas, ao que tudo indica, Trump não contará com esta pequena calmaria. Segundo a polícia, cerca de 800 mil pessoas devem comparecer à posse na sexta-feira. Muitas para protestar. Donald John Trump. Ao menos no ensaio com dublês, tudo correu com muita tranquilidade. Agora a contagem regressiva, né? A posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser na próxima sexta-feira. E você não pode perder essa grande cobertura aqui na Record News. 20 de janeiro. Nesta sexta-feira, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse de uma das nações mais poderosas do planeta. A Record News vai fazer uma cobertura especial a partir das 2h da tarde. Vamos acompanhar cada momento do juramento, discurso de posse e o desfile até a Casa Branca. Nossos repórteres nos Estados Unidos vão trazer informações ao vivo para você. Aqui em São Paulo, nossos apresentadores se juntam a especialistas em política e economia internacional para debater as perspectivas para os Estados Unidos e a relação com o Brasil. Aqui na Record News, você não vai perder nenhum momento. Sexta-feira, às 2h da tarde. Esperamos você. 3 fortes tremores atingiram Roma e a região central da Itália. Um deles chegou a ter magnitude de 5,5. Um dos tremores foi percebido nas regiões de Lásio, Marcas e Abruzos. Menos de 1 hora depois, foram sentidos outros 2 abalos. Um forte tremor foi sentido até na capital Roma. Testemunhas relataram que os móveis e lustres balançaram dentro da casa. Alunos foram retirados das escolas e as autoridades decidiram fechar o metrô por precaução. Até o momento, não há registro de mortos e feridos. Essa mesma região do país já sofreu com um terremoto de magnitude 6,0 que deixou quase 300 pessoas mortas. O governo brasileiro deve pedir a extradição da brasileira de 20 anos que está presa nas Filipinas. Ela corre o risco de ser condenada à pena de morte. Nossa equipe visitou a casa e o local onde ela trabalhava. A jovem presa nas Filipinas morou nesta casa no Jardim Petrópolis com o pai e a irmã por cerca de 2 anos. Hoje, nenhum parente dela vive mais aqui. Yasmin costumava fazer compras nesta mercearia vizinha. Sempre ela vinha aqui, conversava com a gente, super educada, mas nunca vimos nada assim, falar assim, essa menina tem algum problema, tudo. Não, super normal mesmo. A jovem morava com a mãe em São Paulo. Os pais são separados. Quando ela veio para Goiânia, trabalhou por 3 meses neste restaurante no setor São Francisco. Era uma menina igual as outras, normal, só que a gente percebia que era uma pessoa já bem sofrida mesmo. Talvez tenha sido por causa de dinheiro que Yasmin tenha tentado entrar nas Filipinas com 6 quilos de cocaína, escondidos num travesseiro. A jovem foi presa na chegada ao aeroporto de Manila, capital do país.
em outubro do ano passado. Yasmin ainda não foi julgada. O governo brasileiro já designou um advogado do Itamaraty para cuidar do caso dela. Ele deve pedir a extradição da jovem ou até mesmo que ela cumpra a pena aqui no Brasil. Segundo este advogado, especialista em direito internacional, a lei das Filipinas é rígida, mas o futuro da jovem é uma decisão política. O presidente hoje tem uma posição a favor da pena de morte, que é pública, inclusive tem algumas represálias da ONU e de alguns organismos do Observatório Humanitário e também da Anistia Internacional. O que faz vermos a possibilidade com a dificuldade, de fato, que ele a conceda a extradição ou qualquer outro tipo de benefício, como poderia ser também a transferência da cidadã brasileira para que cumpra a pena aqui no Brasil. Todo mundo merece uma segunda chance. Pena de morte, não? Eu acho que é muito forte, né? E a Polícia Militar entrou agora à tarde na penitenciária de Alcaçuz, o maior presídio do Rio Grande do Norte. A missão é retirar mais presos e transferi-los para outras unidades ainda não reveladas. No local, 26 detentos morreram durante uma rebelião no fim de semana. Alcaçuz fica em Nísia, Floresta, cidade da Grande Natal. A remoção dos presos é uma nova tentativa de o Estado retomar o controle da unidade. Para a retirada dos detentos, o governo está usando ônibus de turismo locados. A gente segue acompanhando essa situação no Rio Grande do Norte, em Natal, e assim que alguma atualização vier à tona, você será informado. O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que a crise nas penitenciárias do país é um drama infernal, que levou o governo a autorizar operações das Forças Armadas em busca de armas, drogas e outros objetos proibidos nos presídios. Acompanhe. Nós tivemos um diálogo muito produtivo com o setor de defesa, com as Forças Armadas, e as Forças Armadas se dispuseram a fazer as inspeções nos presídios, porque elas têm uma grande credibilidade, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, uma grande autoridade. Não terão, evidentemente, contato com os presos, mas terão, isto sim, a possibilidade da inspeção em todos os presídios brasileiros. É uma ousadia, mas é uma ousadia que o Brasil necessita e que dá certo. Esta é a grande realidade. Então, Afife, quando eu venho aqui, e você gentilmente foi me convidar, e até deixou vislumbrar a possibilidade de fazer no Palácio, eu disse, não, vamos fazer no Sebrae, porque eu quero ir ao Sebrae para revelar a importância do micro, pequeno e médio empresário. É este o objetivo que me fez vir até aqui. E quantas vezes... Muito bem, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Participe da nossa enquete, daqui a pouco tem interatividade na nossa tela. Até já. Link Record News de volta à sua tela, 3 horas 44 minutos pelo horário brasileiro de verão. E essa é para você que tem carro. Até o fim desta semana, o motorista precisa pagar o IPVA, ou o valor total com 3% de desconto, ou a primeira parcela do imposto. Mas todo mundo se pergunta neste momento, não, Pedro? Afinal, para onde vai esse dinheiro? A conta é alta e todo mundo se pergunta, para onde vai o dinheiro do IPVA? Eu acho que é para melhoria mesmo, nas estradas, segurança. Tapa buraco, melhoria das estradas. Não tenho uma ideia muito ao certo para onde que ele vai, mas esperasse que ele fosse um dinheiro que a gente pagasse sobre o carro e voltasse para a gente ir em estrada, alguma coisa do tipo. Isso é o que quase todo mundo pensa, mas associar a receita do IPVA à construção ou manutenção de ruas e estradas é um erro. Só que afinal, para que serve esse imposto então? Bem, são muitos destinos e eles são definidos a cada ano. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é um tributo estadual. Por lei, 1/5 do montante vai para um fundo federal para a educação, o Fundeb. O restante é dividido entre o estado e o município onde o carro é registrado. Todos os anos, a lei de diretrizes orçamentárias da cidade define em que o dinheiro vai ser usado. Saúde, educação, construção de obras públicas e até mesmo para aumentar ou conservar avenidas e rodovias. Depende da necessidade. A Constituição brasileira proíbe expressamente a destinação da receita de impostos a despesas determinadas. E isso por quê? Exatamente para permitir
ao administrador e ao legislativo, a cada ano, né, diante das múltiplas necessidades, prioridades que aparecem, poder destinar aquela massa de recursos para um ou outro fim. Só no estado de São Paulo, por exemplo, a arrecadação com o IPVA neste ano deve chegar a quase 15 bilhões e meio de reais. Em Minas Gerais, 4,6 bilhões. No Rio de Janeiro, supera os 3 bilhões de reais. Se todas as receitas fossem carimbadas, cada vez que surgisse uma necessidade nova, seria necessário criar um imposto novo, né? O raciocínio vale para todos os impostos. A gente sabe que pagou, mas desconhece em que o dinheiro foi investido. Paga o imposto, a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro. Agora um assunto que causa polêmica, discórdia em algumas empresas. Já pensou você na hora do almoço, no seu trabalho? E quando vai abrir a sua marmita, cadê a mistura? Alguém levou embora. Funcionários de empresas já passaram por essas e muitas outras situações complicadas na hora de matar a fome, né? Olha, tem que ter muita cara de pau, né? Roubar literalmente a mistura do colega, não dá. Bom, por isso a repórter Ingrid Gribel preparou um manual de etiqueta da marmita. A geladeira que estava cheia, de repente fica assim, ó, vazia. Já passa do meio-dia e o que esse pessoal tem é fome. Mais da metade dos funcionários dessa empresa de telemarketing come marmita. Economiza tempo, economiza dinheiro, né? Comida caseira e no local de trabalho. Quem não gosta? Salada, arroz, feijão, farofa, bife. Hábito antigo, mas que às vezes dá confusão. Já ouviu falar de um tipo diferente de ladrão? O ladrão de mistura da marmita. Ué, cadê o bife que estava aqui? Gula é o nome desse crime. Quando você abriu, você viu o quê? Arroz e feijão. E o frango? Sem frango. Arroz e feijão somente. Você conseguiu descobrir quem era esse ladrão de mistura? Infelizmente não. Infelizmente não. Foragido até hoje? É, até hoje. Até hoje eu tive que ficar com esse prejuízo. Nesse refeitório tem câmera de segurança. Aqui, até hoje, nenhum furto foi registrado. Mas para pensar, quem leva embora a coxa de frango da marmita alheia, será que não tem peso na consciência? Ou, no mínimo, indigestão? Com a palavra, uma consultora de etiqueta. Furtar uma azeitona, ou $1 milhão, é furto igual. A diferença é o tamanho. Pode parecer frescura, mas até para comer uma dessas quentinhas, precisa sim ter elegância e educação. Tem pessoas que furam fila de marmita, tem pessoas que colocam 3, 4 marmitas ao mesmo tempo dos amigos, os amigos chegam depois. Então tem toda essa questão de dificuldade, né, com outras pessoas. É o espertinho da marmita. É o espertinho da marmita. Na porta da geladeira as regras são claras. Não pode, por exemplo, sacola de mercado, saco de papel ou de pano, embalagem aberta e talheres nas prateleiras. Não está escrito ali, mas comida super temperada com aquele cheiro que infesta o ar também não é legal. Sempre pensando que meu direito termina onde o do outro começa. Aí não tenho o direito, né, de empestear a minha empresa inteira, porque, sei lá, eu gosto de comer conserva de nabo, por exemplo. Depois do almoço, cada um é responsável por talheres e copos que usou. Ninguém faz mais do que a obrigação. Não cansa, não pesa no estômago. Todo mundo come feliz, não tem briga, não tem fila e saem satisfeitos. Chique mesmo é comer marmita e se comportar como se estivesse no restaurante mais caro da cidade. E no fim, ainda deixar tudo como encontrou. Limpo, né? Tudo tem que estar bem organizado, até mesmo o ambiente, né? Para que a gente possa se alimentar adequadamente. Tá pronta. Opa, já pronto. Bom apetite. Obrigado. Já furtaram a sua marmita, Lívia? Não, nunca mexeram. Na verdade, para mim isso é novidade. Imagina tirarem a coxa de frango da pessoa ali, o bife, a pessoa vai com aquela fome, pronta para esquentar o potinho. Arroz e feijão. Ah, não dá, muita maldade. E teu?
Ah, já pegaram refrigerante, meu suco, já sofri com isso. Fica de olho, hein, Pedro? A gente faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, a sua opinião aqui no Link Record News. E ainda a mudança na vida do craque Neymar para fazer o namoro com Bruna Marquezine dar certo. Os detalhes com Débora Bresser nos bastidores com o DB. É logo depois do intervalo, fique ligado. Muito bem, Link Record News de volta agora 3 horas e 54 minutos. E agora a gente convida a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Bom, a gente volta a falar do craque Neymar. Ele não é mais o mesmo. Eles reataram, né? Ele reatou o namoro com a Bruna Marquezine. A gente vem acompanhando aí desde esse momento ali na Olimpíada, quando ele foi comemorar o título ao lado dela. Passaram ali o semestre todo mostrando algumas coisas que davam a dica da reaproximação e chegou no fim do ano, teve toda aquela festa que ele foi no aniversário lá do Medina, depois passaram realmente o Réveillon juntos em Angra e agora o que a gente ficou sabendo é que a rotina do Neymar lá em Barcelona mudou completamente. Por quê? Porque ele, final de semana, depois do jogo, ele estava sempre na balada, sempre em festa. Bom, faz 3 meses, pelo menos, que o Neymar não vai a nenhuma festa em Barcelona. Que é mais ou menos o tempo que os boatos correm aí. Que a coisa começou a ficar um pouco mais amarrada. Além disso, a gente sabe também que a frequência de pessoas na casa dele, que também costumava ser agitado o negócio ali, mudou. E parece que tudo isso foi uma exigência da própria Bruna Marquezine. Então agora diz que o Neymar só fica em casa, ele chama alguns amigos, fica jogando pôquer, jogando videogame, mas parece que realmente desta vez a coisa vai andar, porque acho que a Bruna conseguiu dar uma enquadrada no Neymar. E ele tá quietinho lá? Tá quietinho, tá sossegado. Ele deu uma sossegada. Mesmo com a Bruna aqui, eu acho que a Bruna tá aqui. A Bruna tá aqui, a Bruna inclusive esteve na festa de aniversário da mãe dele nesse final de semana. Então, realmente assim, há uma aproximação inclusive com a família e pelo jeito eu acho que agora vai. Agora eles estão... Porque eu acho que faz sentido, né? Eles começaram a namorar em 2012, ela tinha 17 anos, ele tinha 20. Aí eles ficaram namorando 2 anos, ficaram 2 anos separados. Então agora eles já estão mais maduros. Muito mais maduros. Né? Muito. Mas de qualquer maneira, eu acredito que ela realmente ficava muito incomodada com essa rotina baladeira do Neymar. E, pelo jeito, ele agora resolveu que não quer mais isso. Inclusive, há algumas pessoas na mídia, né, que acompanham mais de perto a rotina do Neymar, falam que ele tem a intenção, de fato, de pedir a Bruna Marquezine em casamento este ano. Então, acho que essa história aí, esse brumar, a gente ainda vai ver se desenrolar aí por algum tempo. E a gente também ficou sabendo de outra coisa. Parece que a Bruna Marquezine tem um perfil no Instagram fechado, no qual ela troca mensagens muito carinhosas com o Neymar. Isso tudo, é claro, coisas que os amigos comentam. Então, a coisa parece que agora vai. Agora tá evoluindo, né? Tá evoluindo e realmente o que ela não gostava, que era essa vida baladeira de jogador de futebol morando fora, porque ele realmente é um menino, né, tem muito dinheiro e, né, Barcelona é Barcelona, tem muita oferta, né, de balada boa e tudo, mas agora, pelo jeito, ele deu uma sossegada aí. Vamos aguardar, vamos acompanhar. Vamos ver quanto tempo dura. É isso aí. Débora, obrigada, então, pelo destaque. A gente espera amanhã novamente. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, mulheres que vivem em uma comunidade de Belo Horizonte aprenderam a colocar a mão na massa para construir a própria casa. Pede o cômodo, prepara a massa, supervisiona o marido e dá aquela bronca. Eu que mando e ele só obedece. E ai de seu argentino se discordar. Tudo que você está vendo aqui, cerâmica, tudo aqui, acabamento é dela. Isso aí é coisa dela. Só estou fazendo o que ela está pedindo. Flávia põe a mão na massa. Com a ajuda do marido, a dona de casa fez o acabamento quase todo por aqui e gastou 60% a menos na obra. De olho na periferia, foi assim que a ONG Arquitetas Sem Fronteiras mudou a vida de cada uma dessas donas de casa e promoveu uma pequena revolução aqui na comunidade Dandara, em Belo Horizonte. E tudo isso com muito, mas muito trabalho
e com quase nenhum recurso. O dinheiro inicial, cerca de R$9 mil, veio desta arquiteta, que recebeu uma bolsa do curso de mestrado da UFMG. O objetivo do estudo era promover e incentivar a arquitetura tão distante de uma ocupação como esta. Essas mulheres ganharam uma autoconfiança, uma autoestima que extrapola o espaço da moradia, né, que vai para a vida delas. Então, isso que foi a grande virada assim, do projeto, né? Débora recebeu o dinheiro e as instruções de como fazer o projeto de casa. Agora é bater a laje, que a gente vai terminar aqui e construir em cima. Muito bem, chegou a hora da sua participação aqui no Link Record News. Nós perguntamos na nossa enquete de hoje se você concorda com as medidas tomadas pelo governo de Michel Temer contra a crise no sistema carcerário brasileiro. Você pode votar através da nossa hashtag Link Record News e também mandar um WhatsApp aqui pra gente. Tem mais participação agora para a gente conhecer. Vamos ver quem mandou mensagens. Nesse momento, o Ivan de Natal, Rio Grande do Norte, local inclusive bastante atingido por essa crise penitenciária. Ele compartilha o seguinte: para dar moral, sim, mas ainda estamos muito longe de um sistema carcerário de qualidade, pois os governantes têm que investir em infraestrutura e em um comando responsável e preparado para atuar dentro e fora dos presídios. Obrigada, Ivan. Agora, a opinião do José Elias, de Santo André, na Grande São Paulo. Essas medidas que o governo está adotando são ultrapassadas. Nos presídios não existe disciplina. Muito obrigado pela sua participação, José. Agora é a hora de conhecer o resultado oficial da enquete. Você acha, então, que essas medidas anunciadas até agora pelo governo são suficientes para conter essa crise penitenciária? Resultado oficial agora na tela, você acompanha comigo, vai aparecer aqui quantas pessoas votaram à margem, então, de pessoas que são favoráveis e contrárias. 74% dos nossos internautas votam que não. Olha só, acham que as soluções apresentadas até agora não são eficazes para combater essa crise penitenciária, enquanto 26% acham sim que as medidas anunciadas são suficientes. Agradecemos aqui a todas as participações, votos e mensagens. Lembrando que todo dia uma pergunta nova espera pela sua participação aqui na tela do Link Record News. E essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Continue participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau.